Então, ficar aqui dentro. Não vou conseguir ver nada dos slides. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo quem está aí no workshop do Data vs Zombies. Espero que quem esteja aí esteja no lugar certo. E quem estiver aí fora olhando, vai rolar um workshop aí sobre dados e zumbis. Venham participar. É divertido e vocês vão aprender algumas cositas sobre o mundo de dados. Então, só chegar. Pessoal, bom, esse é o nosso workshop. Quem já conhece a gente já talvez aplicou e tal. Mas cada edição a gente dá uma reformulada. Hoje não foi diferente, vai ter mais uma etapa diferente. E eu acabei de me lembrar que eu não tenho passador de slide. Vocês passam? Tá. Então passa o slide. Esperamos que vocês consigam enxergar também a tela. Eu acho que a primeira pergunta que vem à mente é o que zumbis tem a ver com dados, né? E é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que nada, talvez. Mas, basicamente, a ideia é o quê? Que os dados podem ser utilizados para analisar, e influenciar e potencializar qualquer tipo de situação. Então, nessa situação, por exemplo, a gente está lidando com um apocalipse zumbi. Geralmente a gente pensa, o cara vai pegar em arma, matar zumbi, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Porém, no nosso contexto, cientistas de dados, o que a gente poderia fazer para ajudar? E mesmo numa situação, como é que se fala? Apocalíptica? Apocalíptica, absurda, teria potência para o uso de dados. E é isso que a gente quer trazer nesse workshop. Então, não é falar sobre o que os zumbis têm a ver com dados, mas sim como a gente pode usar dados em diversos cenários com um objetivo, com um propósito e acabar se adaptando à realidade, influenciando na realidade. E daí, qual a nossa ideia com esse workshop? É fazer vocês botarem em prática o que a gente faz muitas vezes lá na consultoria, que é analisar dados, que é dialogar com o cliente, entender o objetivo, fazer perguntas e formular algo que faça sentido para aquele desafio específico, para aquela missão específica. Então, a nossa ideia aqui seria que a gente vai trabalhar algumas habilidades com vocês. Então, primeira coisa que é sempre importante, dado por si só são apenas pequenas peças de informação. Não tem tanto peso, não tem tanta relevância. Mas, quando a gente analisa o objetivo, o contexto e as necessidades, seja do cliente, seja da sociedade, a gente consegue transformar esses dados em informações valiosas. E aí a gente está gerando valor, a gente está colocando valor nesses dados, nessas informações, para ter algum significado, para ter alguma utilidade. E aí a gente se pergunta muito qual que é o papel dos cientistas de dados, né? E pode passar, por favor? E daí aqui vocês podem ver que a gente dividiu os cientistas de dados em 4 frentes. Em negócios, então liderança, gerenciamento, vai ter cientistas de dados que vão estar mais focados para isso. Vão ter os cientistas de dados mais focados na matemática e estatística. Vão ter os cientistas de dados mais focados na tecnologia propriamente dita, programação, tecnologia. E a galera dos analytics que vão fazer as análises, a comunicação e a visualização. Para esse workshop especificamente, a gente está pensando mais nesse quadrante e nesse. Vocês não vão estar falando sobre programação agora, vocês vão estar aprendendo a analisar dados, se comunicar com dados, entender o problema e daí, em alguma instância, vão colocar pensamento científico para poder solucionar esse desafio. E daí... sim. Por que tem aquele slide anterior? Porque geralmente a gente pensa no cientista de dados que consegue fazer tudo. Porém, a gente sabe que não é essa a realidade. A gente vai ter outras palestras depois, umas talk mesmo. E amanhã vai ter um workshop sobre... É sobre o papel do cientista de dados. Então, seria para vocês refletirem a posição de vocês, seja a situação agora, e ver o que vocês podem fazer para daqui para frente, seja para a direção que vocês quiserem. Mas a ideia toda seria... que não existe uma fórmula pronta para o desenvolvimento das habilidades analíticas. E esse workshop é uma técnica, uma tentativa de direcionar certas habilidades analíticas. Então, basicamente, por que é importante? A gente está acostumado com essa lógica de gabarito. Gabarito quer dizer, tem sempre uma resposta certa e de currículo pronto. A gente vê que no vamos ver, quando a gente entra no mercado de trabalho, é tudo muito mais flexível e adaptável.
A gente também sabe que existe uma expectativa natural e imediata por validação. Então, a gente sempre espera o feedback positivo, seja o nosso chefe, seja o nosso cliente. Às vezes, a gente vai ter que lidar também com o feedback negativo. E problemas complicados ou complexos pedem soluções que façam sentido, não necessariamente as soluções certas. Às vezes, a gente fica bloqueado na solução certa, o importante é a solução que faça sentido. E é isso que a gente vai trabalhar nesse workshop também. Essa é a lógica de quando você está, por exemplo, fazendo um curso ou alguma coisa assim, você sempre fala alguma coisa, escreve alguma coisa na expectativa de que exista uma resposta correta. E se você vai no mercado de trabalho, em várias situações na vida, é exatamente isso que o seu chefe, alguém que está te demandando, ele quer, ele não tem a resposta certa, ele não tem a resposta e espera que você atinja aquilo. Você tem que construir alguma coisa e apresentar algo que faça sentido, que possa ser testado, e não esperar uma resposta correta para validar se você sabe ou não. Não é isso. Ótimo. Então, a gente vai começar agora o workshop. É muito louco como a apresentação está na cabeça, mas quando a gente não consegue ver o slide, dá um pavor. Mas, então assim, a gente vai ter mais umas palavrinhas. A ideia é que em 40 minutos a gente consiga fazer todo o workshop. E vão ter etapas que eu vou explicar agora. Ou melhor, o Snard vai explicar, eu acho, porque... não, consigo. Tá, qual que são os pontos aqui? A gente quer que vocês percebam a importância de construir um objetivo e uma estratégia para alcançá-lo. A gente vai dar o objetivo para vocês, então vocês têm que pensar numa estratégia para alcançar ele. Encontrar padrões de informação nos dados e priorizar variáveis, isso é um desafio clássico para a gente, é sempre insuportavelmente difícil essa parte de priorização. E depois, essa é a parte nova de quem participou dos anteriores, comunicar os achados relevantes para o público-alvo. A gente vai fazer um rápido trabalho de storytelling e explicação para a galera. Então, como vai funcionar? A gente vai ter que, vocês no caso, vão ter que entender qual que é o objetivo de vocês, então entender com clareza a missão, pensar em perguntas que ajudem com o objetivo, então entre vocês conversando, como que eu vou alcançar esse objetivo, que direção estou indo, avaliar os dados e sugerir possíveis respostas, então vocês vão criar algumas hipóteses aí de, esse dado é útil por isso, por aquilo, vamos negociar. Experimentos é mais no sentido, nesse caso, que vocês vão estar realizando teste com as ideias de vocês em grupo, então vocês vão estar dialogando com os outros e vão ver se vai fazer sentido ou não. E, no final, o que se espera de resultado e o que se obteve, de fato, muitas vezes não é a mesma coisa. E isso também é uma coisa comum, então vocês vão ver isso também hoje. Basicamente, as habilidades trabalhadas nesse workshop são trabalho em grupo, comunicação, estratégia com dados, análise de variáveis, priorização de variáveis, estratégias de apresentação e storytelling. E agora sim, provavelmente o próximo slide é o que a gente vai começar a dar os materiais para vocês explicar. Primeiro, eu preciso de 4 grupos. Vocês se organizem e façam 4 grupos, por favor. Quem estiver envolvido aqui, quem está afim de fazer, vale a pena ir de boas, sem estresse, se juntem, não tenham vergonha, é bem tranquilo. Grupo de 3 pessoas já está bem legal, acho que 3 pessoas é bom. Quem está aí fora e está interessado, chega junto, não tem estresse. E a gente vai começar a entregar o material agora para vocês. Vê se... Acho que se tiver 2 grupos, 3 grupos, são só esses 3. Se tiver 4, estudar esse 4. E esse negócio aqui, que eu esqueci o nome. O tabuleiro. Não basta ter um sol, tem um reflexo. Tá foda, tá foda. Mas, todo mundo sabe desse workshop. Eu já me estressei, né? Tu vai estar trabalhando na apresentação ou não vai estar fazendo nada? Tô trabalhando. Tá. Mas, tu viu? Eu fiquei, 5 minutos antes não tinha ninguém, mas na verdade Sim. Vocês receberam a plataforma? Plataforma, show. Receberam lá também. Essa aqui e aqui tem mais. tem mais um grupo aqui, ó. Perfeito. Aqui vai para um. Aqui, ó. Tem que... Tem 4. E lá vai para lá, né? E cartas.
Melhor. Pessoal, seguinte, vocês receberam um tabuleiro, basicamente, Isso, a gente trabalha com várias empresas, outros frameworks, mas esse aqui foi feito especificamente para esse workshop. A ideia é o quê? Primeiro passo, simples, botem o nome do grupo. Pode ser um nome fictício que vocês quiserem, ou pode ser o nomezinho de vocês, sem estresse. Caneta. Eu não trouxe caneta dessa vez, mas o Pedro trouxe. A gente tem caneta? Tá. Já vai chegar a caneta aí. Opa, eu acho que eles precisam lá. Galera que tá envergonhada e interessada, chega junto, não tem estresse, é só chegar. Chega aí que depois a gente continua explicando. Se juntem aos grupos, eles vão explicar. Seguinte, primeiro trabalho simples, nome de vocês ou nome do grupo. Não percam tempo com isso. Entendam o objetivo, coloquem o objetivo aí em cima de objetivo e entendam esse objetivo. É fácil, mas talvez não seja óbvio, então entendam qual que é o objetivo de vocês. Agora, usem 5 minutos para debater como é que vocês vão resolver esse objetivo. Se vocês quiserem, já abram e olhem as variáveis. Se vocês não quiserem, pensem numa estratégia primeiro, definam e depois olhem as variáveis. O importante é entender o objetivo, definir como é que vocês vão solucionar isso. Podem pensar no que vocês quiserem. Se não tiver variável depois útil para o sucesso dessa como fazer, vocês criam, não tem estresse. Pensem, objetivo, como vocês vão fazer elas. E o tempo está correndo, pessoal, então comecem a se entrosar e virar amiguinhos. Sim. Tem que voltar um slide, por favor. Valeu. Levantem a mão quem precisar de uma ajuda imediata, mas a gente vai ficar passando também por aí. A gente tem que dar mais cartinhas dessas para 3 grupos. É porque ele pediu para PDF. Ah, tu mandou PDF? Eles pediram PDF. Qual que é o grupo 4? Tá, se tu quiser pode dar essas 3 para eles, porque talvez eles vão ter que escrever umas variáveis. Aqui? É. Obrigado pela ajuda. Se tu quiser falar mais, fala, não tem estresse. Segura aqui pra mim. É muito estranho cada vez estar num ambiente diferente, é meio que uma experiência diferente. Você queria que fosse a mesma experiência? Não necessariamente. Você está cronometrando? Fluindo. Nossa. O melhor possível. E aí, tá fluindo? Tá. Vamos ver agora. Cara, vocês vão ajudar a exterminar, vocês não vão fazer milagre. A questão é, como é que vocês vão criar uma estratégia desse objetivo? E aí vem 2 insights para a tua pergunta. Geralmente as missões que a gente recebe são uma merda, a gente tem que fazer perguntas e a gente não vai receber a resposta tão clara. Esse é o caso? Esse é mais ou menos o caso. Eu prefiro que vocês digam como vocês querem atingir esse objetivo e
vocês desenhem como vocês querem fazer. A gente pode oferecer para vocês 2 cases de resolução? Se vocês tiverem tempo, sim. Tá fluindo? Estão ajudando? Boa. Vejam aí qual a estratégia de vocês para ajudar os zumbis aí da melhor forma. Isso. Eu vou ver se eu trouxe post-it, mas se não, escreve em qualquer lugar e tiver uma carta nova pra vocês inspirarem vocês dois. Por exemplo, aqui a quantidade é um número, né, de pessoas. Seria isso. Quanto mais, melhor. Tá. Vocês vão chegar logo no primeiro problema. Vocês vão selecionar muito mais variáveis que vocês podem usar. Eles não devem usar potenciais a não ser que vocês entrar duas. Como vocês vão fazer isso, não me interessa. Se vocês, para entrar com os prometam levar em consideração idade, pessoas, beleza. Então, talvez vai custar muito caro adicionar essas outras variáveis. Isso, né? Já? Quantos tem? Quando que tá aí no tempo? 4 minutos. Os caras pediram PDF, daí não dá pra dar play. É 4 minutos que a gente tem que fazer isso aqui então. Não, a gente já passou. Acabou de passar 4. Faltam os 16. Faltam 16 minutos. Ah, deixa eu usar esse aí que já tá ligado. Ah, faz muito barulho mesmo. Ô meu, isso aí tem aquelas saco bolha. Tá ligado na ponta? Ó! Ah, ligou o timer. 15 minutos. Pessoal, seguinte. Alguns estão pensando como vão alcançar e depois olhando as variáveis, outros estão olhando as variáveis para definir como vão pensar. Não tem jeito certo e errado, escolhem como vocês quiserem. O tempo está passando, já passou 5 minutos. Show! Vocês vão começar a perceber que vocês querem muitas variáveis, muitas são úteis. Problema de vocês, comecem a priorizar. Mas tem tempo ainda, vão com calma. Não tanta. Vai, foda, eu vou apresentar depois dele, daí tipo, ele tem slides bonitos. Bom, a apresentação dele é sobre visualização de dados, então... Ontem eu dei uma aula que era pra... Era tudo mineiro. Ele foi botar o timer e não deu certo, aparentemente. É isso aí. Que bom. Eu quero fazer mais coisas com eles. Certo, né, meu? Imagina que útil pra eles. Os caras têm, às vezes, pequena empresa, ou, né? Não, é muita gente que tá tipo, quando você colocou reposicionando na caixa de trabalho. Isso aí me dá um pouco de pena. Tenho que melhorar a introdução dessa fala que tá truncada pra caralho. É que o sol tava foda também. Não, óbvio, o Mas tá sol te truncado. pegou de jeito. A outra vez, a introdução da outra vez foi melhor do que dessa. Segunda vez a gente nem fez essa introdução. Por isso talvez tenha sido melhor. Talvez. Eu acho que esse é um que falar menos é falar mais. Meu, só tem que convencer o cara de que nós vamos montar, resolver do nada. Faz sentido, eu quero muito quebrar um Eu não negócio sou essa desse. pessoa, entendeu? Por isso que eu não faço isso, né? Tu tá se colocando nesse lugar. Javamente. Então eu já vamei. Então eu odeio também. Inclusive o nome do grupo dos caras é The Walking Data. Não, olha que eu vou falar uma coisa pra vocês.
Calma, esse aí sou eu ou é ele? Sou eu. Ah, bom. Tá, não, porque pareceu, daí eu pensei, caralho, sou eu? Eu tentei tirar tua, mas meu salto ficou muito de lado e aí não... Ah, aqui, ó, dele ficou muito natural. É que o meu cabelo é curtinho, eu acho que ele fica muito parecido. Ah, é, porque pra mim acaba dando umas sombras e tal. A careca assim, se transforma. Sim, mas... Porra, foi um piá de 15 anos na Índia que produziu isso em 15 minutos. Tu quer perfeição ainda. Não... Oi? Pode, é pra arriscar. Vocês querem riscar o quê? As cartinhas ou a planilha? A plataforma é pra escrever, pode riscar. A folha grande pode riscar, as pequenas também podem, mas de preferência não, mas pode também, não tem treta. Como é que vocês vão chegar nesse objetivo? Qual é a estratégia? Perfeito. Tá. Eu preciso disso numa frase mais concisa. Pode ser em pergunta, pode ser em afirmação, sem estresse. E agora vocês têm muitas variáveis. Vocês vão ter que escolher as prioridades daí. E vocês vão ter que cortar algumas, que são úteis, porém é a vida. Oi? Até 9. Beleza? Se vocês quiserem abrir um novo grupo e participar, eu tenho acho que um material extra. Sentem aí que já levamos. Eu acho que eu tenho um material extra pra eles. Quem? Pra esses caras aí que chegaram. Deixa eu ver se tem. Mas não tem? Eu acho que eu tenho. Ô, Isnara, olha como é que ficou o último slide, acho que ficou legal, ó. Olha aqui, não é sobre sair arrumando os dados e criando um monte de visualizações. Que objetivo vocês vão usar para definir e organizar? Se quiser o sprint, se quiser passar. Aí é quase seguida, na quinta é um foto aí, ok. Acho que ficou legal, ficou a provocação boa, sabe? Mas qual que é o slide anterior? Ah, eu fiz esses dois, aí eu até deletei esse aqui, esses dois, né, do exemplinho aquele que eu te falei. Uhum. Aí eu falei, cara, vocês não vão acertar isso de primeira, tem que rascunhar, tem que testar, tem que explorar até você chegar numa visualização final. E além disso, gente, não se esqueça que não é sobre sair arrumando os dados e criando um monte de visualizações. A gente tem que pensar que objetivo a gente vai usar para definir e organizar esses dados. Eu acho que como você tá retomando uma coisa que você já falou, certo? Aham. Então acho legal você dizer, lembre, Sim. é sobre... Sim, né? Mas não se prendam só no formato, não se prendam só pela visualização, a gente precisa definir. Por que eu tô dizendo isso? Porque de fora, olhando, eu vi isso duas vezes. Uma Sim. você realmente queria mostrar isso, e a outra você questiona se isso é a melhor forma de, por exemplo, qual o formato da peça, tá ligado? Sim. Que é uma outra visualização que talvez essa não seja a melhor. Então eu acho que é só Entendi, importante entendi. você enfatizar que depende. Sim. Tipo, essa é a melhor forma de apresentar? Depende. Depende do objetivo. Sim, perfeito. Eu acho que se eu colocar ali na ponta da outra bancada
Pois nada. Não. Pessoal, reforçando, podem escrever com caneta, podem rabiscar, não tem estresse. As cartas um pouco menos, mas se precisarem também não tem estresse. Oi? Ainda ando contigo. Ainda ando contigo. Situação se... Ok. Show. Por aí então, vocês estão tranquilos? Ok, falta escrever como é que vocês vão chegar lá, para deixar claro. Show. Vocês têm mais uns 5 minutos para fechar essa folha inteira. Se precisar, revisem as variáveis, debatam. Se não precisar, não precisou, sem estresse. A gente escreve as variáveis ou pode só colocar em cima? Não, só colocar aí. As variáveis não precisa escrever mesmo. O que precisa escrever principalmente é o objetivo. A maneira como. Daí depois a gente tem que passar aí novamente para ver se conseguiram bolar o objetivo. Tá sendo com menos confusões. Te prepara para fazer boas perguntas. Difícil. Oi? 4 horas, tem ainda meia hora, tá bem tranquilo. Uns 20 minutos só.
acho que aquele grupo lá terminou, seria legal falar para eles já começarem a pensar como vão apresentar para a galera. Se tu quer passar aí e comentar, se eles terminaram, começar a pensar como vão contar. Oi? Não, a gente não distribui ainda. Eu tô esperando só mais um pouquinho para daí distribuir para todos e já passar o slide. Acho que vai ser agora. Passa slide. Pessoal, a maior parte terminou essa primeira grande etapa. A galera que chegou atrasado, tomem seu tempo aí de boas. Seguinte, agora o Snard vai levar uma outra folha para vocês, que é para o quê? O próximo passo vai ser vocês comunicarem a outras pessoas isso. Podem pensar a comunidade que vocês vão estar ajudando aí, dependendo qual que é a missão de vocês. E a ideia é o quê? Para atingir o objetivo, daí vocês escrevem qual que é o objetivo principal, essa parte fácil. Vamos fazer. Aí a estratégia que vocês bolaram. E o que a gente quer é que vocês consigam explicar quais variáveis vocês vão usar e o porquê. Se vocês quiserem adicionar uma reflexão no sentido de a gente pensou muito em usar essa variável, porém a gente decidiu não, por tal motivo, adicionem essa informação, é bem legal. Ou gostaríamos de ter tal informação, mas não estava disponível nas variáveis e a gente não quis somar. Ótima informação. A ideia é, vocês vão ter uns 3 minutos para explicar para a galera qual que era a missão de vocês, como vocês decidiram realizar elas e por que faz sentido a estratégia e as variáveis que vocês escolheram. Beleza? Já comecem a perder a vergonha aí, quem tem vergonha de falar. Não precisa todo mundo falar, uma pessoa do grupo está mais que bom. Vou entregar mais uma folha para eles. Só um comentário, vocês não precisam necessariamente escrever tudo, vocês podem desenhar, fazer mapa mental, como preferirem, mas vocês vão apresentar e tem que fazer sentido, só isso que importa. Quem quiser mais folha, tem mais folha, tá? Porque talvez ficou pouco espaço. 5 minutos, 6, corram. Go, 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 go. 4h20. Então, mais 5 minutos, vamos ter mais uns 10 minutos de apresentação. Tá dentro. A parte das variáveis foi mais rápida dessa vez. As outras vezes a galera demorava um pouco mais. Uma coisa que eu tenho que... Acho que quando você dá uma carta de gráfico na mão das pessoas, as pessoas se inspiram. Acho que viajando. Aquele lá ficou, tipo, foi 1h30 aquele, né? A gente conseguiu um workshop e uma talk que a gente juntou. Então a gente deu meia hora pra fazer esse extra, mas, meu, piração, né? Tipo, too much. E o que eu ia te falar? Desculpa.
propõe a definição deles. Então, vamos lá, a gente pensou nisso, a gente usou essas variáveis. Ou seja, a gente entendeu que mesmo a missão, a gente pensou nessa forma e usou essas variáveis. Isso é muito legal porque pegar diferentes pontos de vista. Não, é a comunicação, mas contra tipo, sem também muito estresse, assim, não ficar pegando no detalhe do detalhe, tá ligado? Amanhã é feriado. Uns 2 minutos, pode ser? O tempo não é tão linear assim. Vocês estão de boas aí? Tranquilitos? Ótimo. Vocês vão ser o último grupo a apresentar, porque é a missão secreta mais divertida de todas, né? Será que eu já... A tua começa. Opa. Falar melhor do que eu falei a apresentação de mim. Essa é barbada, né? Esse é o nível barbado do rolê. Oi? Aham. Levemente exagerado, mas a gente tá lá aqui no Versailles, a gente tá fora. Mas, hoje, por acaso, nós dois somos em Porto, ele é em Pernambuco, mas mora... mora em São Paulo. Fala de vocês, tá estruturado de boa? Quem vai falar? 3 minutos, tu acha que dá? 2, 3? Tá? Apresentar problema, estratégia e por que essas variáveis que tu escolheu fazem sentido. Eles estão como? Eles estavam com dificuldade de entender como atingir o objetivo a partir das cartas. Sei lá, tinha quantidade de mantimento. Eu perguntava assim, como que você sabia a quantidade de mantimento vai te ajudar a descobrir a cura aí? Não é geral. Estruturaram o rolê? Seguinte, não necessariamente se falasse, sem estresse mesmo, tipo, sério, isso acontece todo dia. Perfeito. Pessoal, vamos terminando aí, quem tem que terminar, porque daí o rolê vai ser prestar atenção nos colegas e todo mundo tá participando junto. Então vou dar mais 1 minuto para quem quiser escrever ou bolar aí o que vai falar, não precisa escrever tudo, só uma noção geral. E daí a gente vai começar com vocês, tá? Depois a gente vem pra cá, pra lá e pra lá. Pra todo mundo. Mas não precisa sair daqui. Não precisa, pode ir pra frente se quiser, mas pode ser aqui também. O importante é explicar. Tá, mas esses... feito, pessoal, o seguinte, larguem a caneta,
já era, o tempo que tinha deu, e pode largar a caneta, confia na tua cabeça, confia na tua cabeça. Peguem as variáveis importantes só, deixem separadas, o que não usaram, lixo, deixei do lado. A gente vai começar, então, o seguinte, vai ser 3 minutos cada um, se precisarem um pouco mais, um pouco menos, não tem problema, mas tentem ser breves. Lembrando, a ideia é comunicar. Pensem que vocês estão comunicando para pessoas que não tinham o mesmo problema que vocês, mas que viram as mesmas variáveis. Então, possivelmente, podem ter sugestões diferentes, mas sem treta. Vamos lá, então. O primeiro grupo vai ser o cenário 3, que é cuidar da sobrevivência dos civis. Daqui, ó. Tu que escolhe. Tu prefere como? Então vem pra cá. Como é que chama? Rafael? Isso. O Rafael vai falar do grupo 3, sobrevivência dos civis. Vamos lá, galera. Nós tivemos aqui como cuidar da sobrevivência dos civis. Tínhamos diversas variáveis, como todos vocês, mas como nosso objetivo era garantir a segurança da população civil, nós usamos áreas seguras e os nossos bunkers disponíveis para botar pequenos grupos dentro dessas unidades, para que a gente não tivesse o risco de um ataque e perder todo mundo. Então nós preferimos dividir, e dentro dessas estruturas nós colocamos equipe de saúde com medicamento e alimentação, e também equipe de segurança com armamento e munição. Dentro de tudo isso, nós colocamos também as nossas rotas de fuga e transferência de pessoas, alimentação, medicamento, o que fosse necessário, com o objetivo de manter a segurança de todo mundo. Tínhamos dividir em pequenos grupos para evitar a perda das pessoas, de grande quantidade de pessoas e de mantimento, munição, essas coisas todas. Não botar tudo num grande grupo, mas colocar em grupos pequenos, que assim a gente tinha uma chance maior. E com rota segura para transferência de pessoas, medicamento e alimentação. Para quantas pessoas a gente está falando desse plano de sobrevivência? Então, foi um ponto que a gente comentou lá. Essas cartas aqui poderiam gerar muitas pegadinhas, entendeu? Por essa razão, a gente tentou botar em pequenos grupos. A gente tinha variáveis aqui de tempo de cura, de tempo da doença se manifestar, do vírus se manifestar, mas a gente preferiu botar em pequenos grupos, onde se um bunker, por exemplo, sofresse algum dano, a gente tentar alocar aos outros grupos para tentar fazer essa sobrevivência. Mas vocês não sabem quantos civis vocês têm, quantos são úteis e quantos são dependentes? Não temos essa variável. De boa, tá tranquilo. Eu consideraria importante, mas para a estratégia de vocês e tal, tipo, funcionou. Vocês têm uma falha aí numa variável importante, que é saber quantos civis vocês têm. Vocês vão, um dia vocês vão chegar, pô, a gente tem 300 bunkers. E outro cara vai falar, legal, e vocês estão com 20 civis, tá ligado? E não querem aceitar mais ninguém porque não sabem quantos. Isso é um problema clássico, muito bom. Como tu falou, são cartas pegadinha. E esse problema específico, geralmente é o que se esquece de botar quantos civis tem. E que deveria ser a prioridade, né? Já que vocês estão cuidando da sobrevivência. Porém, vocês não sabem o número de civis. Vocês deram um jeito de ter uma estrutura para cuidar deles. Ou seja, bastante adequado. Mas sempre tem as pegadinhas. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixar passar? Show. Muito obrigado, Rafael. Obrigadão ao grupo aí. Parabéns para vocês. Agora a gente vai seguir com a galerita aqui. Alguém vai vir para frente? Tá, os três, show de bola. Eles tinham um cenário de exterminar os zumbis. Lembrando que daí estratégia, variáveis. Sim. Opa, tudo bom? O nosso grupo é o The Walking Data e a gente tinha o objetivo de exterminar os zumbis. Para fazer isso, o nosso objetivo era o seguinte, a gente ia classificar as zonas entre seguras e não seguras, e as zonas que eram habitadas ou não pela maioria de humanos. E aí elaborar uma estratégia de eliminar os zumbis com base se a zona tinha mais humanos ou zumbis e se ela estava ou não segura.
E aí, para fazer isso, o que a gente estabeleceu? Se a zona não fosse segura e habitada por maioria de humanos, a gente ia invadir de forma terrestre. Se a zona não fosse segura e habitada por zumbis, em maioria, a gente ia utilizar as bombas, que era uma das variáveis que a gente tinha acesso de armamento pesado e explosão. Como ele falou, em geral a gente considerou as variáveis. Os mapas para as áreas que tinham muita população, os mapas das áreas seguras, os mapas das regiões onde tinham muitos zumbis, quantidade de munição, armamento, armas pesadas, quantidade de soldados e, por fim, a quantidade de transportes que ia precisar justamente para levar todos os soldados e as munições até os locais para eliminar os zumbis. Eu vou ficar aqui com a argumentação do porquê que a gente escolheu esses dados. A gente gostou de pegar bastante dados demográficos para a gente entender, principalmente as regiões, e poder, por exemplo, botar alguns gráficos mostrando num centro de operações de inteligência as regiões dominadas especificamente por zumbis, onde a gente bombardearia e atualizaria nos gráficos para poder, assim, a gente ter uma ideia do progresso que a gente está tendo de exterminar os zumbis. A gente poderia também analisar, a gente teve a ideia, né, de analisar as rotas seguras e não seguras, só que como nosso objetivo é exterminar, e a gente mapeou as armas, munições, etc., e seria o que a gente carregaria pelas rotas, a gente decidiu por manter apenas as rotas, porque se elas não estivessem seguras, elas estariam seguras depois da gente passar lá. E, por fim, a gente queria fazer uma espécie de modelo de machine learning para a gente entender o tipo de perfil que a gente teria das regiões. A gente queria também ter o dado de relevo, caso a região seja pantanosa, montanhosa, porque a gente poderia preparar uma logística de combate aos zumbis, para deixar somente soldados especializados, só que a gente também não tinha esses dados. Seriam os dados que a gente almejaria ter e que, talvez com base no caminho que a gente tivesse, a gente poderia coletar. Então, a nossa solução seria dividir em 3 situações diferentes. Regiões dominadas por zumbi. Se a gente tivesse o tipo de dado que seria só regiões dominadas por zumbi e com a quantidade de zumbis, facilitaria para a gente ter uma ideia da proporção que a gente poderia usar de armas bélicas, colocando a equivalência entre a quantidade e o poder de fogo que a gente utilizaria. Para a parte que seria com zumbis e com habitantes, que seriam regiões habitadas não seguras, a gente decidiu por combate com fuzileiros, mantendo assim a segurança das pessoas e transportando elas durante um estado de quarentena para as regiões seguras e habitadas, que a gente já teria uma base de sobrevivência lá. E essa é a apresentação do The Walking Data. Obrigado, pessoal. Muitas coisas para comentar, mas a gente está sem tempo. Em algum momento eu pensei que vocês iam se esquecer dos armamentos e munição, daí depois vocês se lembraram, foi tipo, opa, perfeito, a missão de vocês vai se terminar. Muito do caralho, assim, demais. E daí, vamos dar mais uma salva de palmas pela apresentação aí, pessoal. E em vez de eu perguntar ou algo assim, a gente vai deixar esse grupo comentar, porque eles tinham a mesma missão, porém, não sei como é que bolaram o rolê. Então, se vocês puderem se sentar, por favor. Então, nossa estratégia era eliminar os zumbis também, que nem o grupo deles. A gente dividiu as informações, que a gente tinha as variáveis em 4 categorias. A gente tinha informações sobre zumbis, sobre pessoas, tinha informação logística e tinha informação de geográficas, né, de mapeamento. A gente teve 2 estratégias para aplicar simultaneamente. Uma de eliminação em massa, que era pegar as áreas concentradas de zumbi, utilizar o armamento pesado junto com a quantidade de armamento. E a segunda estratégia era mapear zumbis dispersos pelas outras áreas, colocar em fábricas isoladas, utilizando o tempo de degradação deles. As informações de logística, tanto de mapeamento de áreas seguras, quanto de mapeamento de rotas de transporte, a gente utilizaria justamente para saber onde atacar com armas pesadas e onde encontrar zumbis dispersos e utilizar simplesmente a degradação, economizando a nossa munição também. É isso. Show demais. Vocês teriam alguma pergunta para essa galera? Cara... Sim? Sim ou não? Não? Quem sabe? Tá. Não. Eu gostei do controle.
A gente chamaria vocês para fazer o controle, o acompanhamento da evolução, como que está a eliminação, como que a gente está atingindo os objetivos. Eu achei isso interessante. Boa, galera. Estratégia da degradação dos zumbis, demais. Sucesso. Primeira vez que falaram, legal. Vocês teriam uma pergunta para eles? Tá tranquilo? Show, então vamos economizar tempo. Parabéns aí ao grupo, salve de palmas. E agora, daí, seguinte, né? Como todo boa distopia, zumbi, tem a galera que tá do lado dos humanos, querendo salvar a humanidade, mas sempre tem a galera malandra que se rende ao mundo dos zumbis, né? Então, essa parceria aqui, o cenário deles era diferente de vocês, tinha outro propósito. Então, nosso objetivo é apoiar os zumbis. Então, todos os times aqui serão derrotados pelas nossas estratégias. Então, vamos lá. Nós definimos 3 times. E, com isso, o nosso time zumbi vai, primeiramente, determinar as áreas, né, abandonadas, regiões dominadas por zumbis, com a intenção de reunir a nossa comunidade. Aí, áreas propícias para abrigo e esconderijo. Depois, nós pegamos uma equipe para concentrar em ataques nas áreas habitadas por vocês mesmos, para que a gente contamine vocês. A outra equipe vai fazer um acerco em hospitais, instituto de pesquisa e armazém de armas, com o objetivo de isolar o acesso e impedir a recuperação de vocês, estudos, né, que prejudicam a proliferação de zumbis e o reforço militar. E uma outra equipe que vai concentrar em ataques em profissionais estratégicos, como saúde, pesquisadores, além de evitar os soldados. Ou seja, imbatíveis. Rapaz, eu acho que vamos morrer. Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta aí pro grupo dos zumbis? Eita! E com relação à inteligência dos zumbis, como vocês fariam esse controle? Bom, a nossa equipe é formada por humanos para ajudar os zumbis. Então, os humanos que constituem essa equipe de inteligência. Porque os zumbis não têm, né? A gente só vai organizar eles. Ah, sim, eles não são zumbis, eles são humanos que estão se rebelando à sociedade humana de antigamente e acreditaram que os zumbis... Tu quer trocar de time? Tá tendo recrutamento aqui, pessoal. Oi? Vocês querem falar, né? Vocês estão loucos pra falar, com certeza. Cheguem. A gente vai fornecer alimento para eles. A gente vai fornecer vocês como alimento para eles. Porque geralmente são 4, hoje foi 5 e tá terminando o tempo, então vai ser uma fala rápida e depois a gente finaliza. Muito obrigado, pessoal. Salva de palma aí pros apoiadores dos zumbis, os inimigos. Tu que escolhe. Vocês escolhem o que vocês quiserem e tá tudo. Bom, a gente gastou todo o tempo numa lógica errada. A gente entendeu quantidade, a gente pensou, pô, quando tiver melhor, né, dar uma quantidade. E depois a gente chegou ao ponto que, não, é só o valor, o dado, né. E aí, em 2 minutos, a gente chegou em uma estratégia que depois da apresentação do grupo que se rebelou, provavelmente a gente vai perder, né, nessa estratégia aí. Mas, vamos lá. A nossa estratégia... A nossa missão é encontrar a cura, né? Então, a gente primeiro achou importante a gente ter 3 variáveis de mapeamento, que seriam um mapeamento dos institutos de pesquisa e universidades, mapeamento das regiões dominadas por zumbis e o mapeamento das bibliotecas. Por quê? Porque com esses 3 mapeamentos a gente pode cruzar essas informações e saber se por acaso em alguma biblioteca ou em algum instituto de pesquisa está dominado por zumbi. Isso já facilitaria, né, a dominação desse lugar. Ou se ele não tiver dominado, é só ir lá e utilizar ele como base. E a gente também utilizou a variável de tempo médio de transformação do zumbi, porque a gente pode fazer os testes e ver se o tempo reduziu ou cessou, né? Isso quer dizer que a gente conseguiu atingir a cura. E a gente também, através do mapeamento das zonas dominadas, a gente pode usar essas zonas para a gente fazer os testes. A gente pode jogar a cura lá e ver se fez um efeito baseado naquela zona X e na zona Y se fez diferença, se eles foram curados ou não. É isso que a gente pensou.
Pessoal, isso acontece demais. Teve uma vez que um cliente chegou pra mim, o Snark estava junto. E daí a gente teve que fazer um dashboard e, internet, pesquisando tudo, olhando os dados do cliente, vamos fazer o dashboard mais bonito, mais incrível possível, cheio de dados. Pá, tava maravilhoso. A gente chegou num debate interno depois com uma equipe mais parceira e, era muito dado lixo. Era assim, ó, corta e redireciona. E foi tenso. Então, salva de palmas, foi um ótimo exercício. Último slide, só para dar agenda. Mais um slide. Mais um slide. Aí, pessoal, agora lá no palco Petrobras vai ter uma palestra, uma fala sobre DataVis, visualização de dados, é muito boa, com uma pessoa que apresenta melhor que eu, que inclusive estava aí. Depois vai ter a minha palestra, que espero que seja boa. Amanhã vai ter um workshop, você cientista de dados, pensar aí no possível futuro profissional de vocês. Perfis e variáveis na ciência de dados. A talk do SNAR de dados, idioma das melhores decisões, e dia 8, inteligência artificial. Então, obrigado pela presença, desculpa aí pela demora, atrasamos um pouco, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Ah, sim, tem um brindezinho para quem participou, para levarem para casa e jogarem no lixo.